Bom dia, pessoal. Dia 3 de fevereiro, quinta-feira, 11 horas e 38 minutos aqui na Espanha. No Brasil, 7h38 da manhã. Gente, eu vou iniciar com esse gráfico aqui, que ele ostenta essas curvas de crescimento logarítmico da BTC. Esse gráfico, ele é aparentemente simples, mas ele diz muito. É um gráfico muito rico em informações. A primeira informação poderosíssima que a gente pode extrair desse gráfico, esse gráfico ele ostenta essas curvas de crescimento logarítmico da BTC. Esse gráfico ele diz muito. A primeira informação poderosíssima que a gente pode extrair desse gráfico é que as duas vezes em que ele foi testado ao extremo, em que a BTC ameaçou romper tanto para cima quanto para baixo essa grade curvatória de crescimento logarítmico, a BTC ameaçou esse gráfico em três oportunidades icônicas que todo mundo conhece pelo ímpeto movimentacional dessas três oportunidades. Foi no all-time high de 11 de dezembro de 2017, na semana que se iniciou em 11 de dezembro de 2017, que a BTC fez a máxima em 19.666, foi a máxima ali de 20 mil dólares do bull run de 2017-2018. A BTC, ela fez aqui, ó, ela criou uma protuberância para fora dessa grade de curva de crescimento logarítmico da BTC. Quais foram as outras oportunidades em que esse gráfico foi estressado ao extremo? Na mega correção de 2018, ó, aqui em novembro, dezembro de 2018, a gente ameaçou perder. E no crash pandêmico, isso aqui foi final de 2018, e no crash pandêmico, em março de 2020, a BTC fez o estresse, protagonizou o nível de estresse contra essa grade curvatória de crescimento logarítmico mais impactante. Ela efetivamente ameaçou perder, mas num efeito elástico rapidamente retornou para dentro da grade curvatória de crescimento logarítmico da BTC. Esse gráfico ele é aparentemente simples, mas ele diz muito. A gente pode pegar ele para qualquer período no passado. Eu botei na Bitstamp aqui, porque a Bitstamp ostenta uma plotagem dentro da TradingView por mais tempo que as outras exchanges, entende? Então, por isso que eu botei na Bitstamp. Então, se a gente pode pegar para qualquer período no passado, vamos fazer uma viagem no tempo e voltar para 2011. Vamos lá, para ver se houve algum período, algum precedente de estresse contra esse gráfico. Vocês vejam que religiosamente, desde 15 de agosto de 2011, há mais de 10 anos atrás, esse gráfico vem sendo religiosamente respeitada. Essa grade curvatória logarítmica de crescimento da BTC. Então a gente identificou já as três oportunidades em que essa grade foi estressada aqui ameaçou romper, mas não rompeu, que foi no bull run, na corrida de touros de 2012, 2013. Ameaçou romper, mas não rompeu. Chegou a fazer 1.163, bateu certinho ali na linha superior, que foi o all-time high dessa corrida de touros. Chegou a bater na máxima 1.163 dólares na semana que se iniciou em 25 de novembro de 2013. Foi um estresse impulsivo, né? Não corretivo. Agora vamos voltar para a nossa viagem no tempo aqui, em direção aos dias atuais. Agora reparem essas duas oportunidades em que o gráfico foi estressado de maneira corretiva contra essa grade curvatória logarítmica. Foi justamente na mega correção de 2018 e na crise pandêmica de março de 2020. Agora vejam no gráfico de sentimento do mercado as três únicas oportunidades onde a BTC ficou visitando o medo extremo e o medo por mais de 3 semanas. Foi justamente no final de 2018, começo de 2019,
que foi quando ele testou a base da grade logarítmica, no crash pandêmico de março de 2020, quando a gente testou lá na grade pandêmica, no crash, e ameaçamos aqui de forma corretiva a base da grade. E agora, esse período que a gente está vivenciando agora, mais uma oportunidade em que a gente está há mais de 3 semanas visitando o medo extremo e o medo em virtude de todo desse ruído, essa interferência de Federal Reserve ameaçando cortar todo esse ciclo de expansão e de aquisição de títulos e de estímulos monetários. Gente, eu já reportei aqui no canal que esse discurso do Fed, ele tem muito mais um efeito psicológico do que prático. O Fed quer induzir o mercado a um determinado comportamento, mas ele não vai deixar de fazer o que estava fazendo. Para sustentar aquela máquina de guerra norte-americana, eles são obrigados a imprimir dinheiro e comprar coisas. Comprar banco quebrado, como fizeram na crise do subprime, comprar título do governo norte-americano, que muito provavelmente esses títulos nunca vão ser pagos, porque nunca vai haver um superávit capaz de suplantar a facilidade de impressão de dinheiro. Então, um dia, aquele Nobel de Economia, o Krugman, disse que um dia isso vai explodir, mas provavelmente a gente já vai estar velhinho ou não vai estar aqui, mas eu acho que vai explodir antes do que isso. Mas não importa, isso toda essa mentira financeira que se criou foi justamente o ambiente que proporcionou o nascimento dessa revolução, que é a revolução cripto. Foi justamente essa irresponsabilidade dos bancos centrais que proporcionou a criação dessa revolução, essa alforria financeira em que finalmente Estado e sistema monetário sofrerão um cisma, porque o que aconteceu com as revoluções burguesas? Gente, o que acontece é que o Estado sempre quis controlar tudo. Em um determinado período da história da humanidade, o Estado controlava até a religião que você iria ter que dedicar, para qual você dedicaria a sua fé. O Estado se separou da igreja em um determinado momento. Agora a gente vai ter que se separar, o sistema monetário financeiro mundial vai ter que se separar do Estado. É um cisma, uma alforria, uma libertação. Não, isso é uma mega revolução, vocês não tenham dúvida disso. O que eu quero explicar para vocês é que as únicas vezes em que a gente testou a base dessa grade logarítmica foram também as únicas vezes em que a gente ficou mais de 3 semanas testando o medo e o medo extremo. Um outro indício de que a gente está muito próximo de um amplo movimento impulsivo é que o estocástico no semanal não tem mais para onde cair. Vocês vejam que aqui o indicador está no zero. Foi exatamente como aconteceu naquelas 2 oportunidades às quais eu me reportei agora. A BTC não tem mais para onde cair no semanal. E outra, a gente está em vias de romper de baixo para cima a VWAP mensal e buscar nessa pernada que vai levar a BTC para no mínimo $80 mil, que dentro dessa grade de expansão logarítmica colocaria a BTC meio que testando a mediana dessa grade, ou seja, nem é um movimento assim anormal. Outra coisa que esse gráfico diz que é muito interessante, vou até reduzir aqui e fazer uma viagem não para o passado, mas para o futuro, é que é impossível a BTC valer mais de $1 milhão antes de junho de 2026. Outra coisa que esse gráfico nos diz é que é impossível a BTC ficar abaixo de $1 milhão depois de 27 de setembro de 2027. Ou seja, em setembro de 2027, é praticamente impossível que a BTC esteja abaixo de $1 milhão. E esse gráfico, ele pode parecer para alguns uma insanidade, vamos colocar assim, mas ele vem sendo respeitado desde que a Bitcoin foi criada. Então, esses padrões comportamentais a gente tem que respeitar. Eu tenho profundo apreço e respeito por opiniões contrárias.
O que seria do mundo sem a dialética? Pô, eu não sei o que aconteceu na Grécia Antiga com Sócrates e Platão, mas eles foram a base do raciocínio lógico. E eles também foram os que criaram a dialética. O que seria do mundo sem o contraditório, sem a opinião contrária? É justamente esse tipo de trabalho, de raciocínio, de contraponto que nos permite buscar e tentar entender, olhando por diversos prismas, o que está acontecendo. Essa fenomenologia gráfica, ela é inegável. A gente testou numa corrida de touros em que a BTC deve buscar 240 mil dólares. Depois eu mostro numa outra análise por que eu acho que a BTC vai bater em 240 mil dólares. Por enquanto, vamos ficar adstritos a esse estresse das lowers aqui, dessa grade de crescimento logarítmico da BTC. Um outro indicador que eu considero indispensável é esse estresse aqui da base do RSI estocástico, que é justamente quando ele fica esverdeado. Se vocês pegarem todas as oportunidades em que a base do RSI estocástico foi testada ao extremo, a gente acabou sendo sucedido por um amplo movimento impulsivo. Outro indicador que indicia que a gente está já no começo de uma mega expansão é o MACD no semanal, que já abriu uma barrinha de retorno aqui, de perda de ímpeto das forças vendedoras. Então tudo isso nos permite concluir que a gente está nos estertores de uma corretiva e não no começo de um inverno cripto, como alguns cavaleiros do apocalipse estão por aí propalando. Vocês têm que olhar com olhos de ver. Vocês têm que buscar, primeiro, fundamento em quem já está no mundo cripto há muito tempo e já testou de tudo. Eu presenciei ao vivo todos os testes de estresse dessa grade logarítmica desde que eu entrei no mundo cripto em 2013. Eu não presenciei aqueles estresses anterior ao segundo semestre de 2013. Mas o fato é que essa grade de crescimento logarítmico da BTC, apesar de altamente estressada tanto para cima quanto para baixo, vem sendo respeitada. Então é uma fenomenologia gráfica que a gente não pode negar. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto para analisar ADA, XRP e Shiba Inu. Algumas altcoins, vou repetir, estão abrindo uma temporada de doação, vamos colocar, a DOT a menos de 20 dólares, uma moeda que vai ser cotada às centenas de dólares, aos milhares de dólares, ser cotada a menos de 20 dólares. É brincadeira, mas fica a critério, em última análise, quem tem que avaliar se vai embarcar ou não numa tecnologia absolutamente disruptiva como o DOT Kusama são vocês. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu e não vou deixar de fazer a tríade do metaverso. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.